O que é que torna uma vida boa? Esta é, se calhar, uma das perguntas mais antigas e mais importantes que podemos fazer. Filósofos, pensadores e, bem, todos nós em algum momento já paramos para pensar nisto. Hoje vamos mergulhar nesta busca, nesta jornada filosófica para tentar entender um pouco melhor. Então, vamos lá. O que faz uma vida ser boa? Se a gente sair por aí a perguntar, é muito provável que a primeira resposta seja felicidade. Certo? Ter o máximo de prazer e o mínimo de dor possível. Parece óbvio, não é? Afinal, quem é que não quer ser feliz? Mas a pergunta que fica é, será que uma vida boa se resume só a isso? Pois bem, para testar esta ideia de que a felicidade e o prazer são tudo o que importa, o filósofo Robert Nozick criou uma experiência mental que é absolutamente genial. Chama-se a máquina da felicidade e força-nos a encarar a questão: será que o prazer é mesmo a única coisa que vale a pena? Imagina o seguinte, existe uma máquina, a máquina de experiência. Neurocientistas conseguem estimular o nosso cérebro de tal forma que podemos viver qualquer experiência que quisermos. Quer escrever o maior romance de todos os tempos? Sentir um amor profundo e verdadeiro? Escalar o Everest? A máquina faria com que sentíssemos tudo isso como se fosse 100% real. Na verdade, o nosso corpo estaria só a flutuar num tanque. E o mais importante, não faríamos a menor ideia de que tudo aquilo era uma simulação. E aqui vem a pergunta de $1 milhão. Seria uma boa escolha ligar-se a esta máquina para o resto da vida? Pense bem, uma vida inteira de felicidade garantida, sem qualquer tipo de dor, desilusão ou fracasso. Parece tentador. Mas, curiosamente, Nozick defende que a maioria de nós, depois de pensar um pouco, diria que não. Mas porquê? Porquê é que alguém recusaria a felicidade perfeita? Bom, Nozick aponta 3 razões principais. Primeira, nós queremos fazer coisas e não apenas ter a experiência de as fazer. Há uma diferença gigante entre escalar uma montanha e ter apenas a sensação de que se escalou. Segunda, nós queremos ser um certo tipo de pessoa. Queremos ser pessoas corajosas, bondosas, inteligentes. Dentro da máquina, seríamos o quê? Nas palavras dele, uma bolha indeterminada. E por fim, a terceira razão, nós queremos uma ligação a uma realidade autêntica, genuína, e não um mundo artificial criado só para nós. Se uma vida de prazer simulado não é o ideal, então, tem de haver mais qualquer coisa numa vida boa. Ok, então se a experiência externa, mesmo a mais prazerosa, não é suficiente, para onde é que nos viramos? Talvez a resposta esteja dentro de nós. E este pensamento que nos leva direitinhos à filosofia estoica, em particular a Epicteto. Ele muda completamente o foco, das experiências externas para o controle interno. E a ideia central do estoicismo é esta aqui, a dicotomia do controlo. Epicteto divide o mundo basicamente em 2 caixas. De um lado estão as coisas que estão no nosso poder, os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas reações. Do outro lado estão as coisas que não estão no nosso poder, o nosso corpo, o que os outros pensam de nós, as nossas posses. A chave para os estoicos é simples. A paz de espírito alcança-se quando focamos toda a nossa energia naquilo que podemos de facto controlar. Esta citação, olha, isto resume quase tudo. A fonte do nosso sofrimento não são os acontecimentos em si. Não é o que nos acontece. É a nossa reação, o nosso julgamento sobre o que acontece. A chave para a tranquilidade, segundo Epicteto, está em mudar a nossa perspectiva interna. E aqui, Epicteto dá-nos a receita, o lado prático da coisa. É sobre aceitar a realidade como ela é, em vez de passar a vida a lutar contra ela. É um exercício radical de aceitação, para encontrar a paz interior. Parece um bom plano, não é? Ter uma paz interior inabalável. Mas vamos lá complicar um pouco as coisas. Mesmo que alguém consiga atingir esta tranquilidade perfeita, será que isso chega? Será que uma vida pode ser pacífica e ao mesmo tempo parecer vazia, sem sentido ou até absurda? Esta questão do sentido, ou da falta dele, leva-nos direitinhos ao filósofo Thomas Nagel. Ele tem uma visão bem peculiar. Ele argumenta que a condição humana é inerentemente absurda e o mais interessante é que, para ele, a culpa não é do universo ser indiferente, é de um conflito que existe dentro de cada um de nós. A grande sacada de Nagel é esta. O absurdo não é uma coisa que está lá fora no mundo. Pelo contrário, é o resultado de um choque, de uma colisão entre 2 perspectivas que todos nós temos sobre a nossa própria vida. É um conflito interno. E aqui estão elas. As 2 perspectivas que chocam. Por um lado, somos o participante sincero. Levamos a vida a sério, lutamos por carreiras, por relações, por causas em que acreditamos. Mas, ao mesmo tempo,
somos também um espectador distante. Conseguimos dar um passo atrás e ver a nossa vida de uma perspectiva quase cósmica. E, a partir daí, todas as nossas lutas tão sérias podem parecer um pouco arbitrárias, até cómicas. Viver com estas duas visões ao mesmo tempo é isso que para Nagel cria o sentimento de absurdo. Então, se a vida pode parecer absurda por causa deste conflito interno, o que é que a gente faz? Ficamos paralisados? Não. É aqui que entra em cena a filósofa Susan Wolf. Ela oferece uma resposta muito construtiva a este desafio, uma proposta de como podemos forjar um propósito para nós. A visão do Wolf é que uma vida com sentido é uma vida de engajamento ativo em projetos de valor objetivo. Ok, parece complicado, mas não é. Esta definição tem duas partes que são absolutamente cruciais. O engajamento, que é subjetivo, vem de nós, e o valor objetivo, que vem de fora, do mundo. Pense nisto como uma receita com 2 ingredientes essenciais. O primeiro é a atração subjetiva. Precisamos nos envolver nas coisas com paixão, com entusiasmo, com amor. Não pode ser algo que nos aborreça. O segundo é a atratividade objetiva. O projeto em que nos envolvemos tem de ter um valor que vai para além do nosso gosto pessoal. Como diz a própria Wolf, o sentido surge quando a atração subjetiva encontra a atratividade objetiva. Vamos ver alguns exemplos para isto ficar mais claro. Buscas morais ou intelectuais, ter relações pessoais profundas, criar arte ou ciência, são bons exemplos de projetos que podem dar sentido à vida. Por outro lado, fazer palavras cruzadas ou colecionar elásticos, por mais que uma pessoa adore fazer isso, provavelmente falta-lhes aquele valor objetivo para serem a base de uma vida com sentido. É preciso ter a combinação das duas coisas, a paixão pessoal e um projeto com valor real. Ufa, que viagem, hein? Passamos por tantas ideias diferentes sobre o que é uma vida boa. Começamos por questionar o prazer, depois exploramos a paz interior, confrontamos o sentimento de absurdo e, finalmente, chegamos a uma possível fórmula para o sentido. Vamos só recapitular estas perspectivas. A nossa jornada filosófica deu-nos 4 lentes diferentes para olhar para a mesma questão. Começámos com Nozick, que nos fez ver que a realidade e a ação são importantes, não apenas o que sentimos. Depois Epicteto mostrou-nos o poder incrível da nossa cidadela interior, a paz que vem de controlar os nossos próprios julgamentos. Nagel confrontou-nos com aquela sensação desconfortável do absurdo. E por fim, Susan Wolf ofereceu-nos um caminho, um mapa para construir sentido, unindo a nossa paixão a projetos de valor objetivo. Cada ideia é uma peça deste enorme quebra-cabeças. E assim, a busca pela vida boa deixa-nos aqui numa espécie de encruzilhada. Prazer, paz ou sentido? Qual será a verdadeira essência de uma vida boa? Se calhar a resposta não é escolher apenas uma destas coisas, mas sim aprender a encontrar um equilíbrio entre todas elas. A questão essa permanece aberta.